Pessoal, nós temos aí no nosso plano de leitura bíblica a oportunidade. Eu vou vender como o texto como oportunidade. Né? Tem gente aqui que nunca leu um livro da Bíblia, eu acredito. Sempre tem. Então, se você nunca leu um livro da Bíblia, você hoje à noite, você pode dizer, agora eu li um primeiro livro da Bíblia. Você pode ler, o livro de Joel tem 3 capítulos. Então, é impossível que você não, se você quiser, você não termine a leitura dele hoje. Para que você, ao chegar em casa, você possa revisar tudo aquilo que a gente vai ler em Joel. Então, daqui até a semana anterior, dia 22 de dezembro, nós vamos vencer os últimos profetas. São 16. Nós já vimos 5. Faltam, portanto, agora 11 profetas, até o profeta Malaquias, de tal forma que na semana do Natal, ali, no dia 22, que é o nosso culto, nós vamos estar começando com Mateus, nascimento de Jesus. Então, vai ser uma reta final, praticamente, vamos ler, às vezes, um livro por semana, como é o caso agora de Joel, só que é uma semana com 7 dias e um livro com 3 capítulos. Então, quando acontecer isso, dá tempo de você mastigar bem, né, o alimento, realmente se aprofundar no texto, buscar outras fontes. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E eu convido vocês à leitura de Joel, capítulo 1, verso 15. Vamos ler todos juntos aqui. Vamos ler a princípio aqui, ó, no nosso prompt aqui, né? Mas depois você vai usar a sua Bíblia. Eu convido você a manter sua Bíblia aberta para ir passeando nos textos, tá bom? Vamos ler todos juntos? Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Louvado seja Deus pela sua palavra. Olha que ele está falando aqui em Joel 1,15, do dia do Senhor. É um tema muito comum nos textos proféticos, e é sobre esse tema que nós vamos pregar hoje, o tema da nossa mensagem. O dia do Senhor. Deus, ele comunicou a sua palavra, transmitiu a sua palavra por meio de seres humanos como eu e como você. Acredita-se que os primeiros livros da Bíblia, que estão no nosso caderno, né, da nossa Bíblia, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. E a base do Antigo Testamento, juntamente com Moisés, são os profetas. Jesus algumas vezes se referiu às Escrituras, resumindo através desses dois grupos de livros, Moisés e os profetas. Ele disse a respeito dele estava escrito tudo na lei e nos profetas. Ele disse que uma parábola, a parábola do rico e de Lázaro, a respeito de um morto que queria que os seus parentes não fossem parar no lugar onde ele estava, que ressuscitasse alguém, que fosse ressuscitado alguém para voltar e alertar os seus parentes para que eles não fossem parar naquele lugar. E no texto, Abraão diz que não era possível aquilo ali e que eles já tinham a lei e os profetas. Por que os profetas eles realizaram o seu ministério por 400 anos? Os 16 profetas que Deus chamou para ministrarem, principalmente a congregação de Israel e de Judá, eles vieram basicamente para censurar os erros cometidos diante daquilo que era a palavra, a lei de Deus, o distanciamento de Deus, a frieza espiritual, a religiosidade exterior, que é aquela busca aparente por santidade, por estar na congregação, realização de sacrifícios, jejum. Quando essas coisas não estão conectadas com a espiritualidade que vem do interior verdadeiro, o desprezo pela palavra de Deus, o distanciamento de Deus. Então os profetas vieram denunciar essas coisas e chamar inicialmente o povo ao arrependimento. E juntamente com o chamado que os profetas fizeram a Israel, eles traziam também uma mensagem para todas as nações. A mensagem para todas as nações é de que Deus é o Criador de tudo que existe. Talvez você pense que está aqui por acaso, que veio ao mundo por acaso. Talvez você acredite nas
teorias darwinistas, que não são exatamente o que Darwin falou a respeito da origem das espécies, mas aquilo que dizem que ele disse, e que, conjugado com o evolucionismo, as pessoas acreditam que tudo que veio do nada, quando é impossível que a perfeição venha da ausência de alguma coisa. O que é perfeito, a natureza, o ser humano, o corpo humano, com toda a complexidade de sistemas que nós temos, sistema reprodutor, sistema digestivo, sistema pulmonar, sistema cardiológico, sistema cerebral, neuroencefálico, toda essa complexidade que a gente tem intervindo simplesmente do nada. E a natureza é perfeita demais para que nós possamos acreditar numa bobagem dessa. Então a mensagem para as nações é que Deus é o Criador, mas Ele não somente criou, Ele criou com um propósito. E quando se fala de propósito, significa que Deus, Ele deu a sua lei para que as pessoas buscassem andar de acordo com a vontade de Deus, para que os propósitos deles se cumprissem. Quando isso não acontece, é o momento de chamar a atenção de que Deus, Ele não fica do céu olhando tudo que acontece sem fazer nada. Primeiro porque Deus sofre com o que a gente sofre. Deus, Ele se incomoda com o sofrimento humano. Do seu trono, Ele vê a situação de calamidade que a terra está passando hoje. Ele vê famílias sendo destruídas pelo álcool, pela imoralidade sexual. Ele vê a guerra que está acabando com nações, dizimando pessoas. A Palestina hoje praticamente foi dizimada, a faixa de Gaza ali foi praticamente dizimada na guerra do Hamas contra Israel. Ele vê o sofrimento na Ucrânia, ele vê tudo isso que está acontecendo, e Ele sofre com isso, e Ele nos deu a sua palavra para que isso não acontecesse. Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés do salmista e luz para o seu caminho. O que significa dizer que para que as coisas aconteçam de uma forma diferente, as pessoas precisam ter consideração pela palavra de Deus. Realmente considerar que a palavra de Deus exprime a sua vontade, que essa vontade é boa, perfeita e agradável. E por Deus se importar, Deus age. Deus age constantemente. Até mesmo quando a gente pensa que Ele não está agindo, porque o mal parece estar prevalecendo, mas na sua providência, Deus mantém e sustenta tudo que existe. E até mesmo o mal, Ele tolera pela sua vontade, porque Ele sabe o que é que Ele fará com o mal que acontece. Ele tem tudo determinado até o fim dos tempos. E que, juntamente com essa ideia do fim dos tempos, os profetas nos trazem a certeza de que Deus intervirá de uma forma definitiva na humanidade. E essa intervenção de Deus, ela vai trazer juízo, condenação pelas más obras que os seres humanos têm praticado. Mas, ao mesmo tempo, esse dia trará salvação para aqueles que, por fé, têm vivido. O justo viverá pela fé. O dia do juízo, portanto, é anunciado frequentemente pelos profetas como o dia em que Deus intervirá definitivamente, trazendo condenação e salvação. Amém? A perspectiva de Joel não é diferente. Mas Joel é um profeta diferente de vários profetas em vários sentidos. Primeiro que a gente não sabe exatamente quando é que Joel está pregando. Existe um consenso de que ele pregou no tempo pós-exílio, ali mais ou menos nos tempos de Malaquias, Zacarias. Mas a verdade é que só se chega a essa conclusão porque ele fala de Jerusalém, fala do templo, mas não fala de nenhum rei. É como se não existissem reis nesse período, então se entende que foi pós-exílio. Joel, por outro lado, ele tem uma familiaridade com outros textos proféticos. Então Joel conversa com Isaías, Joel conversa com Ezequiel, com Daniel.
conversa com Amós, com Sofonias. Alguns temas que ele traz, a gente encontra também nesses outros profetas, mas não dá para saber se Joel está citando esses profetas ou se ele está sendo citado. A ideia é que ele não teve a necessidade de condenar pecados em Israel, não porque Israel não fez pecados na época em que ele profetizou, mas porque pressupõe que as pessoas já conheciam aquilo que os outros profetas haviam denunciado sobre o pecado de Israel. Por isso que você não vê Joel denunciando pecados de Israel. Ele não vem para corrigir nenhum erro especificamente, ele não fala de apostasia, ele não fala de idolatria, mas ele fala, basicamente, nos 2 primeiros capítulos, num texto que é, ao mesmo tempo, poético e profético, ele fala do dia do Senhor com uma seriedade muito grande, que nos chama a atenção. Ele começa dizendo que, olhando no capítulo 1, ele começa olhando para uma devastação que teria acontecido no passado, e ele olha para aquela devastação a partir da perspectiva de uma praga de gafanhotos. A gente, quando ouve falar de praga de gafanhotos, logo a gente pensa no Êxodo, né? Mas ele lembra que uma praga de gafanhotos semelhante àquela que atingiu o Egito também havia atingido o próprio povo de Deus. E era um tempo de seca. Era um tempo em que a figueira havia secado, a oliveira havia secado, as plantas estavam secas, os animais, o gado não tinha mais o que comer, e é ao ponto de que ele diz que o próprio gado clamava a Deus, pedindo uma intervenção de Deus. No verso 6, ele diz, no capítulo 1, diante deles, dessa praga de gafanhotos, né, que vem, essa praga devoradora, 4 nuvens de gafanhotos, cada um com um nome diferente. A gente não vai se deter agora no que significa o devorador, do que significa os que vieram depois, mas a ideia é de que uma devastação muito grande que aconteceu em 4 ondas, ele diz, diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficaram pálidos de medo, eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados, marcham em linha sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos e ainda que caiam não desistem, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo do muro, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor se levanta a sua voz à frente do seu exército. Como são numerosas as suas tropas, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportar? A ideia, olhando para o passado, para aquela praga que aconteceu, para aquela situação de escassez enorme que aconteceu, o profeta pensa no dia do Senhor, como um dia em que coisas semelhantes acontecerão sobre a terra. Ele diz, vai ser um dia terrível. Quem poderá suportá-lo? Uma visão devastadora, onde sofrimento, marcada por sofrimento, por dor, por escassez, por todo tipo de inquietude no coração dos seres humanos. No capítulo 2, agora, se referindo a uma devastação futura, ele pensa numa devastação que está perto de acontecer, também como expressão, como símbolo do dia do Senhor. Ele fala dessa devastação futura como um dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, jamais se verá nas gerações futuras. A perspectiva do capítulo 2 é de uma devastação ainda pior do que aquela do capítulo 1, que aconteceu por seca e por praga de gafanhotos. E agora parece que ele está se referindo à invasão de algum exército que viria sobre o povo de Deus para trazer sofrimento, para trazer dor, para trazer inquietação no meio do povo de Deus. E mais uma vez ele vê essa situação como um
prenúncio do dia do Senhor. Preste atenção, porque quando os profetas falam do dia do Senhor, eles alertam as pessoas sobre duas coisas. Em primeiro lugar, a brevidade desse tempo, desse dia. Jesus falou que esse dia viria como um ladrão da noite. Paulo e Pedro também falaram da mesma forma. Um ladrão, ele vem no momento em que ninguém espera. No momento em que as pessoas estão distraídas, no momento em que as pessoas estão absorvidas pelas suas ocupações, pelas suas preocupações, pelos seus deleites, pelos seus prazeres, por aquilo que eles acham importante, até que chegará o temível e terrível dia do Senhor. Essa é a visão de Joel. E no capítulo 2, então, ele fala dessa perspectiva para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas possam acordar, despertar desse sono displicente em que se encontra, essa displicência espiritual em que o povo se encontra, para que o povo possa acordar e se preparar para tempos difíceis, como quem se prepara para a guerra. Ele diz que deve ser tocado trombetas em Sião. Naqueles dias, Joel capítulo 2, no verso 1, ele diz: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. A trombeta, gente, é como naquele tempo, é como as sirenes que hoje tocam nesses países que estão assolados pela guerra. Todas as vezes que vai ter um bombardeio, é comum se ouvir sirenes. Naquele tempo que não existia isso, eles usavam as trombetas para anunciar que o perigo estava chegando, o perigo estava à porta. Os sentinelas, eles ficavam nos seus postos avançados com esses instrumentos de sopro, e era a obrigação dos sentinelas tocarem as trombetas para que o povo que estava no arraial, no acampamento, pudesse saber que o inimigo estava à porta. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Será que o objetivo de Joel era desestabilizar o povo? Era causar ansiedade, causar dor, causar sofrimento emocional? Ou, por outro lado, era chamar o povo à realidade da iminência do dia do Senhor, com uma finalidade de despertar espiritualmente para o viver com Deus enquanto é tempo? Eu fico com a segunda opção. Uma das perspectivas dos profetas era justamente chamar o povo à razão. E parece que nós, ainda hoje, precisamos ler esse texto, questionando a nossa situação espiritual, o modo como nós temos vivido, o que é que nós temos priorizado no tempo que nós temos. E nós vamos vivendo dia após dia, escolhendo nossas prioridades, sem nos darmos conta que o dia passa muito rápido. Aqueles que já têm a minha idade já sabem, se eu falar que a gente tem a impressão que o ano 2024 voou, eu creio que muita gente aqui vai concordar com isso, porque de fato a gente começa a perceber quanto mais preocupações a gente tem, que não é que o tempo passa mais rápido, mas que a gente não percebe o tempo passando. E aí chega um momento em que, por não perceber a passagem do tempo, a gente não se apropria do grande privilégio que é remir o tempo, aproveitar bem o tempo que nós temos, para colocarmos em prática também, e principalmente, disciplinas espirituais que vão nos preparar para o dia a que os profetas se referem como o dia do Senhor. Quando eu falo de disciplinas espirituais, não estou falando somente da prática mecânica da oração, do jejum, da leitura da palavra, dos atos de serviço.
Essas coisas são importantes, mas devem ser feitas com a atitude certa, com a intenção correta. Nós precisamos, e é urgente, viver para Deus. Gente. Muitos não dão valor a isso e pensam que a gente está falando de religião. É algo muito mais profundo. Deus, Ele deseja alcançar nossos corações, nossas mentes. Ele deseja ser o centro das nossas vidas. Ele deseja que nós entendamos que Ele é o doador da vida e que a vida que Ele veio para oferecer para as pessoas é uma vida abundante. Nas guerras, aqueles que creem em Deus estão passando por situações adversas, tem bombas explodindo, mas a sua fé está arraigada num Deus que tudo pode e que é especialista em transformar o mal em bem. Quantos livramentos Israel não teve a oportunidade de desfrutar em meio a guerras que ele travou e ele não era capaz de vencer? E até hoje Israel está imerso em guerras. E Deus tem sustentado esse povo até hoje. Com o propósito que esse povo, e depois dele, todas as nações se convertam a esse Deus que Joel diz é um Deus misericordioso. E a misericórdia de Deus, que é contínua, ela suplanta em muito a sua ira. Porque Deus oferece salvação gratuitamente a todas as pessoas antes que venha o dia do juízo desse Deus. Toquem trombetas significam estejam alertas. A palavra de hoje, aplicada nas nossas vidas, em primeiro momento, é uma palavra de alerta. Nós precisamos de despertamento. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos revisitar as intenções do nosso coração, porque é muito fácil as pessoas se acomodarem até mesmo com os atos da religião. Por exemplo, vir ao culto no domingo, ser dizimista, ser ofertante, realizar algum serviço na igreja, participar dos encontros durante a semana, pode ser o máximo daquilo que a gente consegue fazer em termos espirituais, quando, na verdade, todas essas coisas são instrumentos que Deus usa para que nós possamos nos aprofundar num relacionamento com Ele. Ele está muito mais interessado num relacionamento contínuo e constantemente crescente do que simplesmente na prática de atos de devoção em momentos específicos da semana. Em outras palavras, Deus não está preocupado apenas com o fato de estarmos aqui hoje. Ele quer estar conosco durante toda a semana. Ele quer que a gente esteja buscando a Ele durante toda a semana, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Por quê? Porque dias difíceis virão sobre a terra. Alguns supõem que já estão passando por isso, e em parte é verdade. Falei que o dia do Senhor, pelos profetas, é visto como um tempo de intervenção de Deus na história, em que Ele trará julgamento e salvação. Vários profetas falam do dia do Senhor. Eu trouxe alguns textos para vocês. Isaías, capítulo 13, verso 6. Vamos ler juntos, Isaías 13, 6. Agora, chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Amós, vamos ler juntos, 5, 18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Sofonias, capítulo 1, versos 14 a 16, vamos ler juntos? O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Veja quantos profetas, que foram apenas alguns deles, que se preocuparam com esse tema. Isso significa que Deus quer nos chamar a atenção mesmo, quer que a gente tenha nossos olhos espirituais abertos
para a realidade da iminência desse dia em que ele trará juízo e salvação. Para quê? Para que nós estejamos preparados, para que nós estejamos prontos, para que no dia que se chama hoje, nós possamos orientar os nossos pensamentos, nós possamos direcionar as nossas atitudes, nós possamos empenhar os nossos recursos naquilo que nos conecta a Deus, naquilo que faz a nossa vida ter sentido nele. Amém? Não sei se você é capaz de dizer que Deus é o sentido da sua vida. Há muito tempo que eu descobri isso. Deus é o sentido da minha vida. Não há nada mais importante do que Ele. E não há ninguém mais importante do que Ele. Qualquer coisa diferente disso é idolatria. Porque o local que Deus deve ocupar nas nossas vidas é simplesmente o local principal. Por isso que Jesus chamou a atenção de que o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. E Joel traz essa mensagem como um chamado ao arrependimento. Essa imagem aqui, ela traz, que era muito comum naquela época, que é os povos, um costume oriental, que era as pessoas rasgarem as suas roupas, vestirem pano de saco e colocarem areia sobre a cabeça em demonstração de quebrantamento diante de Deus. É um chamado ao arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se porque ainda é tempo. Arrependam-se porque Deus é misericordioso. Considerem os caminhos que vocês têm trilhado. Observem a misericórdia de Deus. Observem como Deus foi generoso com vocês. Ele diz a Israel: quando vocês saíram do Egito, vocês construíram um bezerro de ouro. E ainda assim Deus perdoou vocês. Deus não se afastou de vocês. Deus permitiu que vocês vencessem inimigos mais poderosos. Deus sustentou vocês por 40 anos no deserto, no tempo da provação, com maná, com codornizes, dando a vocês o poder para vencer inimigos mais poderosos do que vocês, dando a vocês uma terra que vocês não conquistaram pelos seus próprios méritos, nem pela sua própria força. Não sei se vocês lembram que Jericó, o primeiro poste de sentinela que Israel avançou na terra prometida, os muros de Jericó caíram por uma intervenção divina. Nenhum soldado de Israel teve que escalar os muros intransponíveis de Jericó, porque o próprio Deus fez com que eles caíssem. E tudo isso para que Israel cumprisse o seu papel de testemunha de Deus no meio das nações, porque em última análise o que Deus quer é que todas as nações se arrependam dos seus pecados e se aproximem de Deus. É assim que se cumpre aquilo que ele prometeu a Abraão, em Gênesis 12:3, quando diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O pecado, quando a gente se aproxima de Deus, ele deixa de ter o senhorio sobre as nossas vidas. Nós somos livres das correntes que nos aprisionam ao pecado. Não significa que a gente não vai cometer pecados, mas a gente não está mais sob o jugo do pecado. Nós fomos libertos. E pelo Espírito de Deus, nós ganhamos a condição de filhos de Deus e o poder e a capacidade de nos guiarmos pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Paulo diz em Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados continuamente ao arrependimento, a analisar qual é a condição real de sua vida, como é que está a sua conexão com Deus, e buscar estar mais próximo de Deus. Isso deve ser tão mais presente na minha vida, quanto mais eu percebo que o final dos tempos, a volta de Jesus, o dia do juízo, está se aproximando. Quero chamar a atenção de vocês que Deus não deixa de cumprir nenhuma de suas promessas. Por isso nós podemos dizer com 100% de certeza que Deus, ele é fiel. Uma das promessas que Deus fez é que ele não destruiria o seu povo, apesar de ser um povo de dura serviço. E Joel vê isso com muita clareza. Ele vê a história de Israel e olha
a intervenção de Deus durante o tempo da história, a conclusão dele é que a misericórdia de Deus é muito maior do que a sua ira. Jeremias, em Lamentações, escreveu a respeito disso, dizendo que as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, renova-se a cada manhã. Ele escreve isso no exílio, no seu cativeiro, que ele estava no Egito, depois que Judá foi invadida, vendo a terra desolada, e ainda assim ele tinha a presença de espírito de meditar na misericórdia de Deus. Esse é um exercício espiritual importante para todo aquele que pensa que está numa situação ruim demais para ver algo de bom. Quando você pensar que tem uma calamidade, lembre que Joel, ele olha para a sua terra e vê a terra desolada, ele vê a seca, ele vê os animais passando fome, ele vê pragas naturais, exércitos inimigos invadindo a terra. Ele vê tudo isso, mas o foco dele é na misericórdia de Deus, é na fidelidade de Deus, e por isso ele chama o povo e as nações ao arrependimento. Eu falei dessa imagem aqui, né, do rasgar de roupas, e Joel fala para as pessoas, quando ele chama o povo ao arrependimento, no capítulo 2, verso 13, ele diz, você pode conferir na sua Bíblia, Joel 2,13, ele diz assim, rasguem o coração, não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás e se arrependa, deixe uma bênção, oferta de cereais, ofertas derramadas pelo Senhor, o seu Deus. Ele está dizendo assim, volte para Deus de verdade. Não vá simplesmente rasgar suas roupas, vestir pano de saco e colocar terra na cabeça. Hoje a gente não faz isso aqui, pelo menos no Ocidente. Mas a gente faz coisas. Por exemplo, não fique prostrado com o rosto no chão, de alguma forma como alguns ainda hoje demonstram arrependimento diante de Deus. Não se ajoelhe com a cabeça no chão, o rosto no pó. Não vá fazer jejum, não vá. Se isso não for de verdade. Se não for para valer. Ele disse, Deus não está interessado no rasgar de veste. Ele está interessado no rasgar do coração. Arrependimento sincero. Conexão real com Deus. E ele fala isso porque ele sabia que é possível nós praticarmos uma santidade que seja apenas aparente. Apenas aos olhos das pessoas. No tempo de Jesus, ele censurava muitos fariseus justamente por isso. Os fariseus eram religiosos, homens muito religiosos, zelosos, levavam a palavra de Deus muito em consideração, mas a sua religiosidade era vazia de intenções. Seu coração estava distante de Deus. Jesus, certa vez, se refere a ele dizendo, minha razão foi Isaías, quando disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Acho que foi um dos maiores exemplos de religiosidade aparente que Jesus usou para explicar aquilo que Joel, muito tempo atrás, quis chamar a atenção. Ele olha para aquelas pessoas que praticavam esse tipo de religiosidade, que ficavam em pé nas sinagogas, oravam alto nas esquinas para serem vistos pelos homens. E ele dizia, façam tudo o que eles disserem, mas não imitem as suas obras. Porque aquilo que eles dizem está correto, mas eles não fazem aquilo que eles pregam. São hipócritas. Sepulcro caiado. Que imagem rica, didaticamente clara, que Jesus transmitiu do que é uma religiosidade de aparência. Você que já teve a oportunidade de visitar o cemitério, de ir para um sepultamento e viu o cemitério de Santa Amaro, que nós temos aqui, os mais antigos na cidade, no centro da cidade,
Tem mausoléus familiares ali, belíssimos. O mármore, granito. Outro dia, passando ali, eu vi até um que me chamou a atenção, que era doutor fulano de tal, advogado trabalhista. Disse, até aqui ele está oferecendo serviço. Uma beleza. Por fora. Mas por dentro, podridão. O que é que Deus quer? Ele não quer santidade aparente. Ele quer uma conduta semelhante àquela que houve quando o profeta Jonas foi pregar em Nínive, e o rei de Nínive se arrependeu e chamou o povo, a nação, para um arrependimento. É isso que ele quer. Jesus, perto de ser morto, ele diz assim, Jerusalém não teve a mesma atitude que Nínive teve. Porque Jerusalém não se arrependeu. Jerusalém matou todos os profetas e terminou matando também a Jesus Cristo. Aqueles que foram chamados para o bem da nação foram mortificados pela nação. Às vezes é um preço que se paga, muito bem pago, por sinal, para fazer a obra de Deus. Os profetas pagaram um preço caríssimo, pagaram com as próprias vidas para chamar o povo ao arrependimento. De fato, o que parece não teve nenhum dos profetas que morreu em velhice avançada. Todos eles foram assassinados, martirizados, encerrados no meio de árvore. Crimes bárbaros aconteceram. Né? E o último deles, e o maior de todos eles, Jesus Cristo, morto na cruz, no lugar de um Adão. Por quê? Por falta de arrependimento. No verso 12, ele diz, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, todo o coração, com jejum, lamento. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. No verso 2, no capítulo 2, a partir do verso 21, Joel, ele antevê a resposta de Deus. A resposta de Deus diante daquela atitude de arrependimento a que o povo atendeu é uma promessa de Deus de que ele restauraria a terra dele. A promessa de que a videira ainda daria a uva, a oliveira ainda daria a azeitona, a figueira ainda daria o figo. Aquela terra ainda seria uma terra frutífera. Aquela terra seria uma terra restaurada. E essa fidelidade de Deus, a gente vê se cumprindo até hoje, gente. Porque até hoje Israel está cercado por nações inimigas e é um povo único no meio dos descendentes de Sem, semitas. É um povo único, um povo relativamente pequeno diante da comunidade árabe, que são os seus maiores inimigos. E Israel está em guerra hoje com 3 frentes diferentes. No norte, no sul e na fronteira mais ao leste. Ele está em guerra com 3 frentes diferentes. E ainda assim, Israel até hoje está ali. Alguns dirão que foi uma decisão da ONU em 1948, e com razão. Mas Deus usa também as decisões que as pessoas tomam, as nossas iniciativas, para que os propósitos dele se cumpram. Ele anunciou que restauraria a figueira, e hoje a gente vê uma Israel restaurada, né, vivendo naquele mesmo lugar, não exatamente com as mesmas fronteiras, mas para ainda uma nação que está adormecida espiritualmente. Ainda uma nação que não entendeu a mensagem dos profetas. Ainda uma nação que espera o cumprimento da esperança, da promessa messiânica, da vinda do Messias, que já se cumpriu há 2000 anos atrás. Ainda uma nação em conversa. Uma nação que foi chamada para ser
Testemunha de Deus diante das nações. Depois a igreja, de acordo com Pedro, recebe esse título. Nós somos o Israel espiritual de Deus, chamados para chamar as nações ao arrependimento, pecadores à reconciliação com Deus, seres humanos perdidos, completamente desviados, para serem perdoados, purificados, justificados, reconciliados com Deus e viverem com Deus, experimentarem de Deus o que é a reconstrução. A reconstrução de Jerusalém era simplesmente um símbolo daquilo que Deus quer fazer na vida de cada ser humano, na humanidade. Ao seu povo ele disse: não tenham medo da terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Essa é a resposta de Deus em Joel, que vai da restauração da terra à presença de Deus. No verso 26 ele diz: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. E uma das promessas principais ditas por Joel é justamente no verso 28, quando ele diz: depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Difícil, né? Às vezes a pessoa chega na idade avançada e pensa que não tem mais nada para fazer na terra. Não tem mais sonhos, não tem mais ambições. Ele diz assim: quando o meu espírito for derramado, os velhos terão sonhos. Terão novas ambições, novos desejos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma promessa que ele faz, prometendo também o derramamento do seu Espírito. E o derramamento do seu Espírito já foi cumprido. Conforme nós vimos em Atos capítulo 2, quando Pedro, em Pentecostes, diz: varões, aqui não tem ninguém bêbado, não. Vocês que acham que a gente está embriagado aqui, o que está acontecendo aqui é aquilo que prometeu Joel, quando ele falou que derramaria o seu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens visões, e até sobre os servos e servas o Espírito seria derramado. Isso se cumpriu em Pentecostes, meu irmão. Isso é uma evidência de que o nosso Deus ele é fiel, e aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele diz que essas coisas todas aconteceriam antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor não chegou ainda, certo? Ainda é um fato esperado. É um fato esperado com muitos sinais exteriores. Jesus fala muito sobre isso em Mateus 24. E essa semana, quando eu via na televisão vários mísseis sendo disparados contra Israel, eu lembrava do texto de Joel, quando ele falou dos gafanhotos e depois da invasão militar que aconteceria, comparando com a nuvem de gafanhotos. E eu ficava me perguntando, né, será que o que Joel anteviu foi algo semelhante a isso? Porque numa situação como aquela, quando tantos mísseis foram lançados sobre Israel, quanta fumaça que se fez naquele país, né, com aqueles mísseis estourando, muitos deles estouraram no ar, mas pessoas ficaram feridas, e outros deles conseguiram entrar no sistema de defesa de Israel e atingir locais. Não houve muitas vítimas, mas alguns foram atingidos. Mas a gente tem visto, né, aquela guerra que está acontecendo como um dos sinais que Jesus falou
em Mateus 24 com sinais, como o princípio das dores, como um tempo em que apontaria para a brevidade do dia do Senhor. E nós precisamos estar prontos, preparados. Nós precisamos refletir como está a nossa vida hoje. Para que eu estou vindo para a igreja? Para que eu trabalho no ministério? Para que eu tenho lido a palavra de Deus? O que é que isso tem feito de diferença na minha vida? Porque o que Deus quer, gente, é conversão sincera. O que Ele quer é aproximação real. O que Ele quer é conexão com seus filhos. É aquela relação de pai e filho próximo, em que a gente possa conhecer a esse Deus, conhecer a Jesus Cristo e desfrutar desse conhecimento, a gente desfrutar de vida eterna. A gente ter essa eternidade se cumprindo nas nossas vidas desde hoje, até que venha a consumação dos tempos. Em Joel 3,17, ele diz: então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu fizer essa restauração toda que ele prometeu, né? O seu Deus que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naqueles dias, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. E aqui está Atos 2, quando Pedro se refere a esses eventos que aconteceram em Pentecostes como cumprimento das palavras do profeta Joel. Olha o que ele diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. Preste atenção nisso aqui, pessoal. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito. Isso já aconteceu. Derramamento do espírito. Significa dizer que nós já estamos vivendo os últimos dias. Todos esses sinais de Deus têm se cumprido para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas se voltem para Deus, não por medo do que pode acontecer, mas entendendo que esse Deus é um Deus misericordioso, amoroso, é um Deus compassivo, um Pai de amor, que nos chama para transformar nossas vidas. Ele dá sinais visíveis de que ele cumpre suas promessas. O Espírito já foi derramado para que as pessoas pudessem ter entendimento completo da palavra de Deus. Eu lembro que até Pentecostes, a gente não vê Pedro, por exemplo, agindo com tanta bravura como a gente viu depois. Até Pentecostes, eu lembro de um Pedro negando Jesus. Eu lembro de um Pedro fugindo do seu chamado, voltando a pescar. Depois do derramamento do Espírito, eu vejo um Pedro corajoso, pescando homens, respondendo perante aqueles líderes espirituais da sua nação que queriam que ele não pregasse o nome de Jesus, e ele dizendo que ele ia obedecer a Deus e não a homens. Um homem que teve a oportunidade de avaliar a sua relação com Deus, qual era a realidade do amor que ele tinha por Jesus, e teve a oportunidade de fazer o seu ajuste de volta e experimentar algo extremamente abundante que Deus tinha para ele, no seu chamado. A tradição diz que Pedro foi martirizado numa cruz invertida. Não sabemos, né? Esses são fatos que não estão na Bíblia, mas dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque se recusou a morrer do mesmo jeito que Jesus morreu. Que vida transformada, né? Se não foi assim, mas aquilo que Pedro viveu já é uma demonstração, uma experiência real com Deus. E o desejo que eu tenho, como pastor desta igreja, é que nós estejamos vivenciando experiências reais com esse Deus. Experiências que vão além da religião. É importante a gente estar aqui no domingo, na quarta-feira, na sexta. É importante a gente participar das atividades do calendário da igreja. Mas ainda é mais importante que a gente esteja buscando realmente experimentar o que é uma vida com Deus. O que é a gente estar vivendo de tal forma próximo desse Deus,
que se o dia do Senhor for amanhã, nós estejamos em paz, porque nós estamos com Ele, nós sabemos que estaremos com Ele também depois, em que tudo tiver fim. Louvado seja Deus pela sua palavra, e que você possa encerrar esse momento pensando em como está a sua vida, e se houver algum pecado nesse momento que você queira confessar ao Senhor, você tem a oportunidade de confessar a Deus, que você sai dessa igreja hoje de uma forma diferente da que você entrou, que você possa sair daqui hoje mais disposto a viver essa vida maravilhosa que o Senhor veio para nos oferecer por meio da fé no Filho dele. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar para você. Senhor, nós cantamos hoje aqui, Pai, que o Senhor é o nosso bem maior. Nós cantamos que não importa quem somos, o que temos, diante, Senhor, de quem Tu és. Joel nos dá, Senhor, uma dimensão muito clara, Senhor, de quem o Senhor é. Te agradeço pela vida do Teu servo, que teve uma visão, Senhor, em tempos difíceis, e que chamou as pessoas para uma relação verdadeira contigo, Deus. Arrependimento sincero, conversão verdadeira, para que estivessem preparados, Pai, para os momentos difíceis, mas também esperançosos da restauração completa que o Senhor ainda faria na terra, Senhor. Tua palavra nos diz, Deus, que o Senhor está restaurando a ordem que existe. Tua palavra nos diz, Deus, que a própria natureza, como era nos tempos de Joel, sofre as consequências do pecado e clama e espera ansiosamente a manifestação dos teus filhos. Que acontecerá, Senhor, que acontece pontualmente, mas que acontecerá definitivamente na volta de Jesus Cristo, antes do dia do Senhor. Nós precisamos estar preparados, Deus, para um futuro incerto. Todas as nossas premissas, elas se desfazem, Senhor, quando algo que nós não esperamos acontece e é maior que nós, nos tira do prumo. Nós precisamos estar preparados, Pai, para momentos bons, para momentos ruins, mas, sobretudo, nós precisamos estar vivendo contigo, Deus. E o que eu te peço é que essa igreja, Senhor, esteja cada vez mais desejosa de comunhão espiritual, real, crescente e sincera contigo, Deus. Aqueles, Deus, que hoje decidem abandonar pecados que têm afastado cada um deles de uma comunhão mais perfeita, Deus, que esses pecados estejam sendo perdoados pelo Senhor e que eles tenham sucesso, Deus, nessa santificação que desejam abraçar, Senhor. Sabemos que para um cristão a santificação não é uma opção, mas também que o Senhor não nos impõe absolutamente nada. E que nosso desejo, nossa vontade, a intenção do nosso coração seja para isso, Deus. Para buscarmos viver mais em santidade, termos uma visão mais ampla do que o Senhor nos ensina pela Tua palavra, daquilo que o Teu Santo Espírito quer nos levar a compreender, para que possamos caminhar e agir de acordo com a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, perdoa nossos pecados, nos concede, Senhor, não somente uma semana, mas uma vida na Tua santa paz. Em nome de Jesus. Amém. Você possa, antes de sair, ter a oportunidade de fazer a sua oração silenciosa no final desse culto. Questionar o Senhor como é que isso se aplica na sua vida. O que é que isso tem a ver com você? Acho que é a grande questão que fica. E com certeza, quando Deus mandou os profetas, ele não tinha a intenção de amedrontar e aterrorizar ninguém, mas chamar as pessoas a uma atitude de despertamento. Se você está adormecido, pode ser a hora de acordar. Amém? Deus abençoe você, meu querido, minha querida, que participou pelo nosso Instagram. Que Deus te abençoe, podendo estar conosco aqui na Alameda dos Coqueiros, quilômetro 5.9, Reserva do Paiva, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Vai ser um prazer estar com você. Que Deus te abençoe. E um lugar
onde você está agora, você nesse lugar esteja sendo abençoado, que Deus conceda uma boa semana.